O relatório trimestral de inflação, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central, trouxe uma piora da previsão de inflação para este ano. O relatório, que é divulgado a cada 3 meses, em junho do ano passado, previa uma inflação este ano em 6,9% e agora subiu para 7,3%, com um estouro, com boa margem do teto da meta, que é 6,5%. Em relação à retração do PIB, ficou mantida a mesma projeção de uma queda de 3,3%. Vale notar que o Banco Central está mais pessimista que o próprio governo, que também tem suas projeções, tanto em relação à inflação quanto ao desempenho da economia, e mais pessimista também que o mercado financeiro, conforme o último relatório Focus. Agora, o Banco Central é só otimismo em relação a 2017 e 2018, especialmente no que se refere à inflação. Para a inflação, o relatório traz a projeção de 4,4% no ano que vem, portanto, abaixo daquele que seria o objetivo do Banco Central, que é derrubar a inflação para o centro da meta, 4,5%. E para 2018, a projeção do Banco Central é 3,8%. Agora, valem algumas observações. Esse relatório serve de referência para a política de juros a ser implementada pelo Banco Central. Se ele está pessimista agora quanto ao comportamento da inflação até o final deste ano, a tendência é de manutenção nos juros mais altos. O Banco Central faz essa projeção considerando a Selic em 14,25% ao ano, que é o nível atual. E vale observar também que houve essa piora da previsão de inflação, apesar de o Banco Central ter reduzido a projeção para o dólar, que é um fator que influencia bastante o comportamento dos preços, dos índices, de um modo geral. No relatório do mês de junho, a previsão para o dólar comercial era da cotação no final deste ano em R$ 3,45, agora caiu para R$ 3,30. O problema é que a inflação vem tendo um comportamento não muito dentro do que era esperado. Se imaginava uma desaceleração importante em relação ao ano passado, só que a desaceleração não foi tão intensa como se previa, e o próprio Banco Central coloca que não há muita certeza quanto a esse ritmo, essa trajetória de queda. Então, ele vai aguardar uma definição do cenário para aí sim começar a reduzir os juros. E uma outra observação que foi feita nesse relatório, que também consta das atas das reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, é a questão fiscal, a implementação de um programa por parte do governo que assegure uma trajetória mais favorável das contas públicas. O relatório diz que as medidas estão sendo tomadas, mas não dá para ter certeza quanto à implementação e os resultados, o tempo em que se poderá obter algum resultado. E o ajuste das contas públicas vai ser um fator decisivo para a política de juros a ser implementada pelo Banco Central, além, é claro, do próprio comportamento da inflação. Então, por aí, o que nós continuamos esperando é uma ação muito mais firme do governo, no sentido de implementar as medidas que possam efetivamente assegurar essa trajetória melhor para as contas públicas. O governo, por aí, continua vacilando demais. Tem a PEC dos gastos, que deve limitar o aumento de gastos, que já está no Congresso, mas ainda enfrentando muita resistência, muitas discussões, propostas podem alterar o projeto original encaminhado pelo governo. O governo também enfrenta pressões por mais liberações de recursos, especialmente por parte dos estados, alguns inclusive ameaçam ir contra as votações das medidas no Congresso, caso não haja uma liberação maior de recursos, os estados do Norte e do Nordeste. Tem a questão da reforma da Previdência. O governo não sabe se vai apresentar essa proposta até a próxima sexta-feira, antes das eleições municipais, ou se vai deixar para depois, para que o cronograma político não acabe atrapalhando as discussões. Agora, o próprio presidente Michel Temer já indicou que é mais provável que toda a discussão, mesmo que a proposta seja encaminhada agora, fique para 2017. Então, o que nós temos de concreto é essa PEC, o programa de concessões e privatizações, que pode assegurar alguma receita, mas é um programa também de longo prazo, não vai produzir resultados de uma hora para outra. Enfim, como eu disse, o governo continua devendo muito em termos de ajuste das contas públicas, que é o ponto central do programa econômico que ele propôs. Ele tem uma equipe competente, eficiente, mas é preciso mostrar resultados efetivos de tudo que eles pretendem fazer.